antes que essa voz revele, mas, no fundo, a poesia ela toca um nervo que aí você pode dizer aquela palavra que, às vezes, não é tão estranha aos ouvidos da modernidade, coisas assim que você ouve que repudia o indizível, não é? Coisas assim de um nível de tenuidade que também encontraria, vamos dizer assim, essa vontade do humano de não se deixar levar por tantas abstrações e por coisas tão inefáveis e caminhar dentro da dura e terrível realidade que é a realidade do homem como um conjunto de coisas, um ser que nasce para a morte, não é como o filósofo diz, não é? E a estranheza que isso produz o tempo todo. Então, eu gostaria também, quer dizer, sem ligar uma coisa à outra, porque eu não teria essa lucidez, não é? E eu sempre que leio um poema, ou que eu me situo no plano da poesia, ou como leitor, ou como... Eu tenho essa dificuldade, no fundo, de entender aquilo que eu estou lendo ou aquilo que eu estou fazendo. Mas eu gostaria de ler também dois poeminhas seus. E ver que eu tenho alguma ideia a respeito, não é? São poemas que estão no Em Trânsito. E que começam a última parte dele, eu acho que na volta do supermercado. Plástico, jogada ao cozinha, vazia, tudo, as formas sinistras do meu dia. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, é mais o microfone. Era o problema? Era o problema. Sim. Talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Na volta do supermercado. Brancas sacolas de plástico jogadas por acaso, ao acaso, na mesa da cozinha. Vazias, de todo o conteúdo, evocam as formas sinistras do meu dia. Esse é um e tem outro aqui. O outro. Tarde da noite, vago pela casa em busca de um livro que deixei no outro quarto. Mas o livro se esconde. As estantes não ouvem. A casa está cheia de ruídos estranhos. Dá um pouco de medo passar assim em silêncio entre as paredes, rente a mim mesmo. Até que deparo com outro sonâmbulo chamando discreto. É por aqui, Alberto. Beleza. Tem uma coisa, não é? Quer dizer, vocês me desculpem, eu não pensei, não tenho lucidez para falar dessas coisas, justamente por isso é que eu me referi a essa dificuldade, que é uma dificuldade minha. Está funcionando? Acho que está funcionando. Mas você tem nesse poema, assim, não está perto. O difícil é porque eu tenho... Para cá? Eu não estou entendendo. Pode ser... Tá bom assim? Você está ouvindo? Não, estão ouvindo? Uma questão, o pessoal aí atrás está ouvindo? Pronto. Então, maravilha, tem um lugar aqui.
É isso. É. Mas, então, né, é essa coisa, não é, que tem essa dificuldade, essas coisas todas, mas poemas como esse, não é, tem uma aderência, tem uma coisa da poesia que é uma coisa extraordinária, que é a capacidade de que, além daquilo que está sendo dito, é uma espécie de ímã, que tem uma espécie coisas de coisas que vêm de dentro, coisas que vêm de dentro do poeta, e que vêm de fora do poeta, e que vêm de fora. Estão sendo imantados numa coisa única. Estão sendo imantados numa palavra coisa única, realmente central, numa palavra única, realmente central, única, decisiva e esplêndida. Radiante e irradiante. Radiante e irradiante. Tem uma alegria. Tem uma alegria, que é um sentimento trágico. Nesse sentimento, que é um sentimento trágico. É um sentimento de caminhar do poeta por esse caminhar e do poeta por esse quarto, por essas mães que está nesse poço. É uma coisa de uma tragicidade, de uma tragicidade, confronto com o outro sonâmbulo, do confronto com o outro sonâmbulo, é o negativo, e que é ele próprio, é o negativo. São coisas que realmente você não vai encontrar isso em linguagem nenhuma. Eu não estou dizendo por isso que a poesia seja superior. Eu não estou dizendo por isso que a poesia seja superior. Não é isso. Você vai encontrar nela. Não é isso. Você vai encontrar nela. Você está à procura disso. Você vai encontrar nela. Eu acho que isso, um poema, de certa maneira, de certa maneira, a mais extrema, se houvesse um tribunal, e quantos tribunais não há, se houvesse um tribunal, acabou. Tribunais não há, todo instante acabou. A poesia não existe. Decreto todo instante. Pois está ali o poema que mostra que ela existe. Pois está ali o poema que ela é uma fala única. E que ela é uma fala única. Gente que sempre fará, e que tem gente que sempre fará, e que essas duas gentes, na realidade, são a mesma pessoa, a mesma entidade, o mesmo homem. A mesma pessoa, a mesma entidade, o mesmo homem. Então é isso aí um pouquinho. Mas está muito em dó de peito. Dá um dó de peito. Dá um dó de peito. O negócio começou. O negócio começou. E só um pouquinho a voltagem, a gente já volta para esse. Aí também aproveitando uma sugestão do Betito, também aproveitando uma sugestão do Betito, e também para a gente dar uma desanuviada, digamos assim. Talvez vocês pudessem falar. Talvez vocês pudessem falar aquela pergunta clássica, não tem nada de original. Aquela pergunta clássica, não tem nada de original nessa pergunta. O que estava no horizonte de vocês, quando vocês começaram a escrever ou a publicar, nós outros sempre temos essa curiosidade. Quero, porque se liga com essas. Se liga um pouco com o que o Chico falou também, mas num plano mais normal, né? Mais assim, mas que é uma inquietação minha e que eu queria saber dele, assim. Comecei a escrever naquele momento de formação, entre 17 e 20 e pouco, colegas aqui que estão letras, né, tal. Colegas aqui que estão aqui dessa época. O horizonte, Chico, era muito marcado. O horizonte, Chico, era muito mais novo, mas você pegou isso também, né? Um pouquinho, não pega, né? Isso também. O horizonte era inteiramente marcado entre poesia concreta do outro, poesia marginal de um lado. Se eu não me engano, são do mesmo ano. A antologia a antologia dos 26 poetas, né, da Heloísa, acho que é de 74. Você tá? E eu acho que é perto disso. Eu acho que e do mesmo ano aquela antologia do Malarmé dos Irmãos Campos, com um tratamento gráfico sofisticadíssimo para a época, com aquele gráfico sofisticadíssimo para a época, com aquilo tudo, não é? Assim, os dois livros eram 26 poetas, não é? Porco, né? Aquela coisa, 26 poetas porco, né? Aquela coisa, toda casa de estudante de letras, ou comunicações que você entrava, tinham os dois volumes. Muito difícil você transitar de um lado para o outro. Era uma coisa assim, não é? Quer dizer,
o que eu acho que tem muito a ver com o clima de época, tem muito a ver com a coisa do regime militar, tem um momento em que as escolhas eram sempre exclusivas. Então isso era muito difícil, eu acho, para alguém que queria construir a sua voz, construir não é nem a palavra, mas queria, né, encontrar a voz e tal, porque você entrava perdendo, você entrava excluindo alguma coisa, porque havia coisas interessantes dos dois lados, assim. Então, eu sinto que esse era um pouco o horizonte. Era um deles, depois eu quero voltar nisso, mas isso tornava muito difícil esse primeiro passo assim, para o poeta, alguma coisa. Então, eu fico muito curioso de saber que horizonte você tinha quando você desembarcou na praia, assim. É verdade, estão ouvindo, então? Então, pois então, aí é o seguinte, de fato essa coisa existia, não é? Eu, de certa maneira, eu peguei um período anterior, não é? Porque eu começo mais ou menos O Sol dos Cegos é de 68, exatamente, que é o meu primeiro livro, é publicado em 68. Mas ele pega 13 anos de poemas, quer dizer, ele vai a 68, 55, por aí, 55. Muito obrigado, muito obrigado. É verdade, eu tenho 9 anos até hoje. Perdão, eu pensei que era eu já tinha, está vendo a confusão, a falta de clareza que eu estava falando há pouco. Mas então, 13 anos, 58 menos 13 dá 55, exatamente. Quer dizer, então, a minha praia começa por aí, nessa faixa. Não é? Nessa faixa, o que acontecia nesses 13 anos? Não é? Então, acontecia o modernismo, né? E acontecia a minha irmã, que era uma grande poeta, Maria Ângela Olim, e ela que me transmitiu, ela tinha 11 anos mais do que eu, e aí eu me deixei me encantar, né, pela figura dela, pela poesia dela e tudo mais, e aí eu começo, e ela me apresenta a Jorge de Lima, me apresenta a Carlos Drummond, a Cecília Meirelles, e eu vivi, então, esses anos 50, nas águas do modernismo. Para mim, só existia a única poesia que eu lia, Rilke, que ela gostava muito, então tinha umas traduções, eu lia Rilke, lia muitíssimo o livro dela, ela tinha um livro de Superfície, foi o único livro que ela publicou em vida, e os poemas que ela veio a fazer depois, ela adoeceu gravemente, e eu acompanhei a feitura desses poemas dela tardios, que veio a ser uma obra póstuma que foi editada, chamada Barca do Tempo e Poemas de Agosto, e uma prosa poética magnífica que chama-se Cartas a um Cortador de Linho. Carta a um Cortador de Linho. Essa era a minha influência, e Baudelaire já começava a se desenhar. Eu não sabia francês, mas lia as traduções do Guilherme Figueiredo. Então, modernismo de um lado, e esses dois autores, Fernando Pessoa, talvez, que ela gostava muito também, pouco. Mas, enfim, lendo uma leitura de um menino de 13, 14, 15 anos, por aí. Né? Depois, aí surgem, exatamente, eu começo a ouvir os primeiros ecos dos concretos, né? E surgem mais ou menos em 55. E eu me lembro que aquilo me provocou, eu falei, mas vamos acabar com o verso, não é? Vamos tirar exatamente, já estou aprendendo, vamos tirar tudo que eu... que eu começo o meu baile, acabou a festa. E aí, realmente, eu tinha uma reação, né, de achar, e eu não entendia, quer dizer, aquilo não me atraía, inclusive, do ponto de vista formal, eu estava dentro do discurso, né? Eu lia Drummond, eu lia Bandeira, e aquela coisa que vinha de fora, com aquele espírito crítico, aquela formação, aí eu acho que é uma questão muito brasileira também, né, da nossa formação. São Paulo tem uma estrutura, tem uma percepção cultural, uma vivência cultural muito diferente da de Minas, que era a minha família mineira, e eu dividia a minha formação, meu período de formação, entre Minas e Rio de Janeiro.
não é, que eram realidades muito diferentes da de São Paulo. Não é? Muito, quer dizer, a universidade, a USP, isso tudo teve um peso, não é, no Brasil como um todo, e aqui entre vocês, que não teve. O Rio de Janeiro não tinha essa... Jamais sairia um grupo, como saiu aqui, né, nos concretos, né, nascido no Rio de Janeiro. Não vejo essa possibilidade. Em Minas, então, né, jamais. Embora depois eles, com a força enfim, da poesia deles e tudo mais, eles tenham havido no Rio, em Minas e tudo mais, e pelo resto do Brasil afora, né, houve, eles, enfim, correram e plantaram, e se implantaram. Mas, enfim, essa coisa toda vamos dizer assim, o quadro era um pouco esse. Não é? Chega a 70, de certo modo, eu aí já estava, vamos dizer assim, responsável, já não é essa experiência de leitura tão adolescente. Não é? Já era uma coisa que eu já tinha, já sabia, já tinha estudado, enfim, já tinha aprendido um pouco o francês, o meu inglês, o espanhol, as poesias já começavam, a curiosidade já começava a se ampliar. Não é? E muito, aliás, em função também dos autores que os próprios concretos indicavam. Se, por um lado, eu desaprendi, vamos dizer, eu recusava, né, enfim, a parte doutrinária e mesmo a parte formal, que eu não entendia, que não estava dentro da minha percepção, não constituía parte dela. Por outro lado, eu me beneficiava daquela vontade, que não é uma certa perda de uma coisa... A poesia ficou menos ingênua, eles problematizaram, trouxeram problemas concretos, não é para concretos, não é? Trouxeram, não é? Então você vê, depois a coisa se desdobrou nas traduções que fizeram, aquelas coisas todas, e aprendia muito com aquilo, eu seguia muito aquela Cummings, vários autores, Pound, não é? Que realmente me influíram tremendamente, tiveram uma influência muito presente, quer dizer, toda a minha relação futura, tirando a parte francesa, que é muito pesada, que veio por outras vias, e que é muito, que foi muito forte comigo, não é? Dentro da minha própria experiência, da minha própria vivência, a parte da literatura propriamente americana, inglesa, etc., eu peguei muito através deles. Né? E, enfim, é uma coisa mais ou menos nesse nível. Né? Eu não sei se isso já dá um quadro aqui. Né? E você... João Cabral, não, nesse momento, não é que nessa primeira faixa, que vai de 53, mais ou menos, a 68, a publicação do Sol dos Cegos, tem 3 experiências fundamentais. Quer dizer, tem uma experiência que foi Jorge de Lima, que foi o meu primeiro contato, sobretudo a obra madura, a obra, vamos dizer assim, os livros de invenção, livros sonetos, a Miracelli, né? E depois foi Jorge, foi Drummond deu uma rasteira, e chegou Cabral. Cabral chegou, entrou numa espécie de catch-as-catch-can com o próprio Drummond. Não é? Mas o Drummond levou melhor. Ele realmente teve, para mim, uma influência, vamos dizer assim, um convívio, porque o Cabral, ele teve na questão formal, quer dizer, foi porque o meu verso tendeu sempre para o curto, e uma certa condensação que é muito cabralina, não vamos dizer assim, nos processos, mas na lógica poética do Cabral. O Cabral é um poeta, ele tem uma logicidade no instrumental metafórico dele, não é, que é uma coisa quase que matemática, te traz, uma coisa vai levando a outra, não é? E Drummond, ao contrário, é um universo que se abre, não é um universo tumultuado, é um universo que a parte
essa parte da construção formal, ela existe, evidentemente, mas ela tem um lado de expressão, não é, que você não vê muito, existe também em Cabral. Cabral disfarça, é um poeta muito sonso, ele é um poeta emotivo e que finge que não é, mas ele é de uma emotividade extrema, quer dizer, você arrepia com a poesia do Cabral frequentes vezes, você não sabe de onde vem, mas tem uma força emocional ali, uma tensão muito, muito grande, né? Então, eu acho que foram essas 3 experiências que foram realmente basilares e que todas, mais ou menos, se dão no mesmo período. Não, estou pensando que os livros de vocês, mas particularmente talvez o Em Trânsito, Betito, bom, então, na verdade, eu lido com essa coletânea, como antes ligava com aquele da Brasiliense, que agora me foge o nome. Então, eu sempre li 3, 4 livros seus simultaneamente, por assim dizer. Mas, enfim, neles, a paisagem urbana, a cidade, está presente muito fortemente, como se fosse a cidade como o mundo, ou o mundo como a cidade, né, nos 2 casos de vocês. Aí eu queria saber se isso tem alguma referência, porque o Betito, por exemplo, no Cais, o livro deles, Santos aparece, a cidade de Santos aparece ali de uma maneira cabal, enfim, a paisagem, os locais, a experiência, tudo isso, né? E no seu caso, eu não sei, porque você foi um homem que viveu em muitas cidades, eu sei disso, né? Além de Minas, Araxá, né? Você é de Araxá, e Rio de Janeiro, mas você tem esse andar pelo mundo, né? Então, queria saber se a experiência de algumas cidades em particular, como é que aparece, se traduz, enfim, nos poemas de vocês. Eu tenho muita curiosidade de saber que cidade é aquela do poema Volta, que fala dos plátanos. Paris. É Paris. E o local, eu fui rever, me lembrei, você deu essa lembrança, né? Era um passeio, eu me lembrei perfeitamente, um passeio que eu fiz tem aquela ponte, Alexandre III, que dá sobre o Grand Palais e o Petit Palais. E tem um conjunto de obras do Petit Palais, que é uma grande esqueci, não sei se ouviram, já ouviram, né? Bom, mas então tem um grupo um azinhavrado em cobre ou ferro, que é uma beleza, um verde que fica coroando o Petit Palais, se não me engano, o Grand Palais. E tem os dourados da ponte, que são lindos. Esses estátuas de coroam de ouro e tudo mais. É esse o lugar. E eu estava passeando por ali num dia, aquela luz de Paris, não é? Que é uma luz que tem uma água, um ar que tem uma água fina. Não é? E aquilo me pegou de uma maneira. Eu saí atrás de um lápis, de um banco, não sei onde é que eu... Porque realmente o poema estava saindo pelos dedos, estava escapando dos dedos. Não é? E foi um dia glorioso, realmente, um dia estupendo. Não é? Quando você sente isso, não é da comunhão com o mundo, não é da voz do mundo. Não é? Uma travessia de ponte, né? Isso depois fica ecoando, sem a gente saber que cidade mas aquilo de algum modo também domina a gente, fica uma coisa... Os plátanos, não é? Porque Paris é toda cheia de plátanos, é uma beleza, a folha é linda dos plátanos, não é? É uma folha, e o outono fica deslumbrante com aquela... E é uma cidade muito clara também. Não é? Ela tem uma claridade que é uma coisa que é o contrário de Roma, não é? Que é uma cidade cheia de cores e de uma sombra que vem, uma sombra quente, não é? Paris é fria, essa coisa da luz, não é? E da lembrança como um dado, não que te comova, mas é um dado quase de frieza e de transcendência, realmente, que você escapa da coisa usual
da lembrança, associada à lembrança, não é? Que é uma coisa vertiginosa, uma espécie de lancetada que te dá, e que a vida tem uma coisa de fugacidade, não é? De tenuidade. Você tem uma cidade como quando eu leio o trânsito, é São Paulo, uma vez no tempo, como você equivocar sobre Estou dizendo que o Betito, ao ler esse livro mais recente, Em Trânsito, não há dúvida que cidade é essa, que é São Paulo, assim como o Cais é Santos. Mas você, Chico, tem uma cidade, digamos, mítica, assim, alguma cidade de fundo? É o Rio de Janeiro? Ou nem tem isso? Que alguns eu penso, em alguns poemas eu penso reconhecer também cabalmente o Rio de Janeiro, mas não. Tem sim, tem essa, tem um pouco a ver com, tem duas cidades, vamos dizer assim, não é? Tem a cidade que vem às claras, tem, mesmo que não, eu não menciono cidade alguma, acho que não tem poema meu com nome propriamente cidade. Tem Belo Horizonte, eu acho, em Minas, chama até em Minas, é um passeio BH, eu falo em BH. Mas, não, tem essa cidade que eu me lembro, quando eu solto Cegos, não é, que começam a aparecer as cidades. Tem vários poemas em que as cidades aparecem. Não é? E o Rio de Janeiro tem um ônibus elétrico, tem cenas do Rio, não é praia, não é? Mas que eu não queria, eu passo para passatempo, que é uma coisa ainda muito ligada ao descritivo modernista. Mas quando eu chego no Passatempo, que é o meu segundo livro, eu me lembro que eu não queria dar nome de cidade, eu queria que a cidade ficasse vaga, que ela não aparecesse. Tem um poema, inclusive, desse período do Passatempo, que diz um pouco essa coisa. Eu até gostaria de ler, né, porque aí fica... Agora, enquanto isso, a conversa segue, eu acho, e a gente retoma um pouco adiante. Eu vou procurar e eu passo um pouco a palavra para não ficar silencioso. Senão a gente perde a audiência. E poeta tem que aproveitar, é uma oportunidade de ouro. Só voltando um pouco, depois daquele começo tão alto assim, né? Eu me lembrei que uma vez eu e a Gô, a gente assistiu um show da Nina Simone, e ela abriu assim, ela e o piano, e ela abriu assim, cantando direto para Deus, assim, era um negócio assim, todo mundo, os prantos. Eu falei, meu Deus, não vai dar para ficar 2 horas aqui assim. Aí foram 3 músicas de arrasar, e depois ela começou a fazer um showzinho assim, sabe, um show busy. A gente não tem essa manha assim de fazer esse... Mas foi patente que não dava para continuar naquela altura. Você quer que eu fale de Santos? Paris, Santos, tudo na mesma altura. Guarujá, Bertioga, Cubatão, é a mesma. Não, porque, na verdade, eu acho o seguinte, no meu caso, para não ficar caricato assim, é o seguinte, no caso do Cais e um pouco da história dos ossos, que também tem uma... Assim, é porque, no fundo, para fazer um mergulho ali na cidade, eu precisava ter o meu extrato biográfico ali também, de infância. Se eu tivesse nascido em outro lugar, com outra coisa, teria sido outro lugar. Mas como eu queria fazer uma espécie de coisa meio arqueológica, assim, de camadas, de ir descendo na cidade e no sujeito, eu precisava, então, ter a minha infância ligada ali. Então, foi Santos, mas uma vez feito, não precisa ser mais, pode ser qualquer outro lugar, assim, não precisa... Posso retomar? Por favor. Essa... Bom, é uma boa. É um poema de Passatempo, que é o meu segundo livro, que foi escrito entre... É o poema da primeira parte que eu escrevi quase todos em Paris e na Europa. Esse poema, eu acho que a cidade era Lisboa, era uma viagem a Portugal e sai um pouco de lá. Mirante. Dentro de uma gruta construíram a cidade.
Lembrou-lhe a casa que abrigava uma floresta, o aquário colocado no fundo do açude. Ele a observava de um banco do jardim, suave entremover-se de seres, gestos e coisas sob a pálpebra. Uma cidade iluminada ao sol e cuja sombra o olho teima em revelar. Muito obrigado. Essa é um desejo de que a cidade, no fundo, ela está ali e não está. Ela é uma aparência que não tem concreção propriamente. Ela está, ou melhor, ela quase que se constitui, se cria no tempo. E o tempo não existe. O tempo vai embora. Tem uma coisa de água e de ar que destrói qualquer aparência, qualquer concreção, vamos dizer assim, né? Então, é uma cidade que é quase como uma ideia, uma coisa não é propriamente uma ideia, mas é uma coisa de fuga. Você não se situa, quer dizer, e a moldura do seu trajeto, em que morte e vida se confundem, não é? É uma coisa que é um pouco assim, até onde eu vejo. Eu queria voltar a uma conversa anterior, assim, porque é impressionante. Eu não vejo o tom do João Cabral nos seus poemas. Acho que talvez no Paralaxe, um pouquinho, não sei. Mas tem estrofes e tem poemas construídos. É curioso, porque do ponto de vista da metáfora propriamente, da metáfora não existe, não é? Quer dizer, mas existe a música, porque eu não tenho a inteligência, a construção, aquela genialidade do Cabral, não é? De pegar uma metáfora e enfim, ele metaboliza de uma forma, não é? Mas é sempre uma coisa que tem a ver com uma certa lógica, não é? Uma lógica acentuada e uma lógica até de sertanejo, eu não sei, tem uma coisa rude, uma coisa grossa ali de Pernambuco, sei lá. Isso, então, os poemas que eu tenho que lembram o Cabral, não é? Eles, no fundo, lá pelas tantas, eles lembram pelo corte, que é o poema Polegada. Foi o Zé Guilherme Melchior que um dia eu li essa expressão que eu gostei muito, num artigo qualquer dele, em que ele diz que era o verso polegada do Cabral. E, realmente, você vai medir, põe a polegada, está lá. Danado, não é? Porque realmente tem. E tem essa coisa sincopada e curta do Cabral, não é? E que deriva para os meus versos curtos. Em geral, eles são muito curtos. Não é? Mas aquela força da logopeia do Cabral, eu não tenho. Então, vira uma coisa, chega uma hora que o Drummond pega. Está entendendo? Em vez de fechar, eu começo a cair para o lado da... E tem um ângulo reto no Cabral, né? Tem. Não, em você eu não vejo assim, ele escapa, né? Não tem. E embora eu tenha tentado, tem poemas meus que eu construí, que eu sei, eu posso ler, são quadrinhas e cabralinas. Né? O tom do Cabral está ali. Mas a inteligência dele, aquela imaginação fulgurante e essa maravilha que é o sertão, não é? Essa coisa que vem lá de baixo, não é? E que ele pega e com aquela crueza e inteligência e bom gosto, uma coisa plástica admirável, não é? Admirável. Isso passou ao largo, não? Posso ler um poema que é o contrário disso, que é um poema seu que eu li esses dias
E eu fiquei meio impressionado, porque ele vem assim de um outro tom, assim, ele vem num... Não sei se eu vou ler direito, porque me impressionou, porque o poema se encaixa muito bem quando você começa a ler O Urso. Em breve a cidade se rejubilará com o regresso dos guerreiros, e todos seus habitantes, deslembrados da flor jacente sobre o peito dos feridos, em romaria irão ter aos campos de batalha. Um urso, ou qualquer outro animal de feros pelos, sob a protetora engrenagem de sombra e de escudos que cobre aqueles campos, pelejará a favor dos insofridos, e de suas garras sempre se fará lembrada a guerra aos inocentes. É uma fera da memória, uma consubstanciação dos erros vários. Fiquei impressionado, assim, eu não sei bem o que é o poema, mas é impressionante como ele se desenrola direto, como se ele viesse de algum lugar, assim, quer dizer, de onde vem um poema, assim? É isso que eu... Esse poema, justamente, era uma saudação a 64, mas justamente foi um poema que eu fiz no período, talvez no ano de 63, 62. Quer dizer, saudação aí eu digo no sentido inverso, né? E a presença de Jorge de Lima e a coisa do... Eu me lembro que pouco antes, eu morava nesse período no Leme, na praia. O nosso apartamento era um apartamento pequeno, era um apartamento, enfim, modesto. Quando se diz apartamento de praia, Copacabana, parece que é uma daquelas maravilhas que tem lá, mas não era um apartamento modesto, a família não era rica. Os militares fizeram uma demonstração que consistia num falso... Era uma manobra militar, mas, ao mesmo tempo, apresentada com a inteligência militar, não é tão pouca como a gente pode imaginar, não é como uma festa, para as pessoas verem como era e tal, etc. E aí eles bombardeavam, vinham aqueles aviões a jato, não é, aquela coisa, e soltavam bombas, não é, e com alvos assim, que era uma advertência também para o pessoal saber o caminho que a história estava tomando, não é? Então, esse poema tem um pouco essa atmosfera, que, ao mesmo tempo, é uma coisa que não... Podia ser muito mais crítico, podia ser um poema muito melhor do que é, no sentido de pôr as coisas às claras, mas eu não tinha a percepção nem a capacidade para fazê-lo, e aí eu investi ele de um pouco com essa tonalidade antiga, não é? Isso ressurge também em alguns poemas de passatempo, não é? Até que eu tenho que sair um pouco dessa coisa. Tem uma historicidade nesse poema, não é, que traz um pouco Fero Guerreiro, isso, uma coisa assim meio de sujeição à força que estava chegando, não é, que é um dado ruim, é um dado que... Eu não sei se o poema é só isso também, mas enfim. No Elefante não tem um túrgido ariete também? Que vem um pouco, vem desse gênero, desse elan, que é um elan que entra um pouco uma coisa meio feroz, de uma ferocidade, de uma violência, que tem muito em outros poemas também, inclusive da vertente outra, não é? Que tem um dado de violência forte, mas que nesses poemas é uma coisa mais que cai no plano da retórica, e mais do que da retórica, eu acho uma coisa mais primitiva, mais ligada a um substrato de inconsciência, de inconsciente duro. Né? Chico, e o Drummond, em algum momento para você, porque tem uma conversa tão próxima ali que passa, mas em algum momento foi incômodo? Você falou, não, agora está demais, eu preciso me afastar, ou não? Isso oscilou ao longo da trajetória? Ou não? É difícil chegar a uma coisa, e ao mesmo tempo é fácil. Quer dizer, não, eu tenho impressão que não. Eu tenho impressão que não. Que
a minha relação foi tão... com a poesia dele foi tão... sei lá, tão estranha, num certo modo, mas não... eu não posso dizer também que não tenha sido, porque tem um lado que a gente, eu pelo menos, encubro, inclusive, de mim mesmo. Quer dizer, tem um lado que eu vejo, às vezes, no comportamento, nas paixões humanas, não é? Quer dizer, inveja, sentimentos negativos, não é? Rancor, inveja, medo, não é? Que são coisas muito básicas e que você não expõe com muita clareza, nem para o seu próprio analista. Podendo esconder, você esconde. Eu não sei esse plano de rivalidade, quer dizer, não é de você entra na arena, não é como poeta, que você quer durar as gerações todas e que você quer ter a mesma força, que a coisa da ambição pura, simples, e que te infelicita de uma maneira brutal, porque, às vezes, você sublima isso, não é? Você supera pela força da experiência, pela força do seu caráter, da sua formação, mas ela está lá, quer dizer, aquela latência. Será que o que eu escrevo realmente, não é? Presta? No fundo, será que realmente não é uma veleidade? Não é uma vaidade? Não é uma veleidade? Não é? Será que você veja o Drummond, aí vem o Drummond, talvez de um jeito, não é? Que você não goste muito, não é para te mostrar e te acusar. Não é? Então, não sei, quer dizer, é um mistério. Agora, no nível em que eu percebo, eu nunca tive a menor dificuldade. Eu me lembro que teve um episódio do Vladimir, que fez um concurso, Vladimir Dias Pinto, naquele início do poema Processo. Houve um concurso no MASP, no Vladimir, e eu acompanhava mais ou menos aquilo, estava numa daquelas fases que você mencionou há pouco, e eu mandei o livro. E o livro, o concurso que fizeram, estardalhaço, foi nos anos 50. Mandei alguns poemas do que já seria o Sol dos Cegos. E aí o concurso seria um concurso muito, com a comissão, seria Drummond, era gente, Bandeira, era um pessoal. Aí não atribuíram o primeiro prêmio. Não houve prêmio. Era um juiz, não passou ninguém, uma bomba geral. Aí eu recebi um telefonema do Vladimir, né, falou, olha, eu li o seu livro, achei interessante, não sei o que e tal, por que você não aparece aqui para conversarmos? Aí eu fui. Ele trabalhava, acho que, no Instituto do Mate, que eu nunca soube que existia, e era um daqueles galpões lá da Praça Mauá. Eu fui naquele ambiente, e estava o concurso inteiro distribuído em 3 ou 4 mesas, assim, né, todos os livros empilhados, não sei o que. Ele pegou e falou assim, pois é, eu acho absurdo o Drummond, não sei o que. Começou a falar mal do Drummond, eu me formalizei e tal, não falei nada, porque eu não sou de falar nada, mas aquilo me... Falei, que coisa mais deselegante, afinal de contas, só porque a gente não atribuiu o prêmio, né, vai ver, o poeta está com a razão, ninguém merecia, você sai dali meio... E 2 ou 3 dias depois, ou uma semana mesmo, que seja, ele fez um estardalhaço nas escadarias do Municipal, queimou livros do Drummond, queimou livros do... Eu aí tinha me dissociado, no momento azado, né? E me achei... Quer dizer, nunca me provocou o menor sentimento. Eu devo ter tido uma boa relação com meu pai, que, de fato, sempre tive. Né? Eu não tenho, pelo menos aos níveis que eu estava te dizendo, que a alma humana é insondável. Né? E você, que já disse mais de uma vez que tomou Rimbaud e Mallarmé na veia por muito tempo, e estou lembrando aqui das entrevistas que eu reli, que Bandeira você descobriu mais tarde. Quais foram os fantasmas? Não, então, eu perguntei do Drummond porque
eu li muito o Drummond também num certo momento ali, mas depois chegou um momento, é como se aquela dicção entrou a tal ponto que a dicção, eu já sabia para onde ia, sabe? E aí eu parei de ler um pouco, porque eu senti que estava me levando... Depois conversei com outros poetas também, senti que essa não era uma experiência única, que outros também tinham essa... né, com toda a riqueza incrível do Drummond, mas era alguma coisa ligada ao tom, talvez, a uma dicção, talvez a dicção meditativa, ponderada do Drummond, e que, às vezes, uma experiência de tempo queria uma coisa mais direta, mais... né? O Murilo Mendes, nesse ponto, ele tem uma coisa que aponta para outra direção, né? Aquela força do Drummond, que tem um raciocínio que se produz também. O Murilo Mendes dá uma estilhaçada naquilo e... Então foi um pouco era um pouco nesse sentido. É verdade. Isso que você diz é verdade. Ele tem um tom muito forte que você se repete. Tem uma coisa que pode ser repetitiva, não é? E realmente eu reconheço que há isso, mas isso no fundo era no meu na minha percepção não atrapalhava, não. Eu, até o último Drummond, eu me lembro, conversando com o Sebastião Shoa-Leite, não é, que achava que o Drummond tinha sido bom, até o Rosa do Povo, acho que ele não aceitava nem o Claro Enigma, não sei. Ele fazia as maiores restrições, não é? Mas eu adorava o Drummond, do Boitempo, do Menino Antigo, que era uma obra inteiramente não valorizada, não apenas pelo Sebastião, mas por correntes, não é, que achavam que o Drummond realmente tinha... Não sei, quer dizer, é uma coisa de... E foi realmente o poeta que eu sei que eu tenho ali um vínculo qualquer estranho. Né? Deixa eu aproveitar essa deixa e tentar virar um pouquinho. Vocês também mencionam nas entrevistas, sei lá, depoimentos, o que seja, poetas, claro, naturalmente, mas também dois prosadores, como eu tinha falado para vocês antes. Né? O Chico menciona o Dalton Trevisan em alguma entrevista, que depois que você fala, a gente fala, bom, mas claro, tem algum vaso comunicante aí, né? Mas que eu não suporia isso sozinho. Né? E o Betito, por sua vez, numa entrevista já antiga também, fala do Chekhov. E que você descobriu mais tarde. Eu também, não sei se eu fiquei, digamos, influenciado, mas pensei ver, sobretudo nos poemas mais recentes, não aqueles dos poemas, né? Mas sobretudo nesses do Em Trânsito, uma maneira de, quando tem alguma ameaça de narrativa, algum desenvolvimento narrativo, por pequeno que seja, eu acreditei ver essa falta de clímax intencional, é lógico, uma maneira de narrar a história de uma maneira plana, quase que evitando que o chavão ou o momento mais emocionado, é por aí? Bom, quer que eu diga algumas palavras, é o seguinte, eu sempre não me achava um leitor de prosa e ficção, demorei muito, assim, achava leitor de poesia, eu queria depois saber de você também, assim, lia prioritariamente poesia e achava que não sabia ler romance, novela, que não tinha nem instrumental assim, para isso. Mas circunstâncias, assim, viagens, por exemplo, me levaram, num certo momento, a ler muito o Alejo Carpentier, né? Viajando, América Latina, México, tal, quer dizer, de repente eu vi que o Carpentier era um autor que punha a mão ali de uma maneira muito forte, assim. E talvez até, agora estou pensando agora, como um contraponto para a secura da poesia que tinha aqui em São Paulo, um pouco, né, aquela forma mínima, esqueleto matemático, que era muito de São Paulo, dos concretos, talvez aquilo tenha sido saudável, aquela coisa, às vezes, até o antigo meio caudalosa do Carpentier, né, com o discurso parece um rio que se alarga, tal, mas li muito Carpentier. O Chekhov, na verdade, era ignorância minha, porque eu não demorei muito para ler. E quando eu li e entendi essa história de que ele suspendia o tempo forte, né, que ele chega na novela e não é o clímax, aconteceu o interessante aconteceu antes, no meio, em algum lugar, durante uma conversa. Falei, opa, isso me abriu um pouco os olhos, me senti como leitor, falei, opa, estou com mais recursos, assim.
E aí a prosa passou a me interessar mais quando eu tinha muita dificuldade de escrever prosa, porque eu tenho a impressão que um poema você começa, você não sabe como você vai terminar, e a graça, eu acho que a graça é um pouco essa, assim, essa é a graça do poema. Na prosa, eu fazia vários ensaios e confesso que eu me perdia muito, labirinticamente, assim, porque nunca sabia onde ia dar, né? Até que um dia eu li o Palmeiras Selvagens, do Faulkner. E uma das histórias é aquela do presidiário que, na enchente, entra no barco, e é isso, e é ele na canoa ali. Eu falei, opa, se isso é prosa, então eu acho que dá para escrever, né? Daí ensaiei um pequeno conto, assim, um pouco, né? Consegui levar até o final. Para mim isso foi uma conquista, levar até o final. E aí a história dos ossos foi o passo seguinte, quer dizer, eu tinha essas coisas, eu tinha escrito muito, aqueles labirintos se multiplicavam e tal, de modo que desde dos primeiros garranchos da história dos ossos até o final, foram 27 anos, foi de 78 a 2005. Então, quer dizer, foi muito custoso fazer, mas uma vez que eu consegui fazer, aquilo, aí a prosa começou a ficar interessante, como uma maneira de jogar com blocos de tempo. Porque o poema eu associo muito a uma experiência vertical do tempo, né? O poema, você usou uma palavra que você falou, lanceta, né? Quer dizer, realmente lanceta, né? Alguma coisa. E a prosa não, mas você pode habitar esses blocos de tempo e movê-los para um lugar e para outro, assim. Então, ela se tornou interessante, mas não que eu seja um leitor muito apurado, assim. Não sei, eu acho que seria muita pretensão minha dizer que tem, sabe? Aquela coisa assim, seria o limite da picaretagem, eu diria assim, sabe? Não, Dalton realmente é uma coisa interessante porque ele, de certa forma, quer dizer, tem muito a ver com os meus poemas, mais na vertente outra, que não propriamente a lírica, não é a vertente do microfone, do ouvido, não é? Primeiro, que a elipse, não é? Quer dizer, eu acho que ele tem um dom da elipse que, para mim, ficou... A poesia é essencial, a elipse na poesia, mas eu talvez tenha aprendido mais a elipse com Dalton do que propriamente com os poetas. Porque tem uma coisa também da anedota, que em mim vira um pouco uma coisa ligada à anedota, que é outro problema também, porque às vezes eu acho que a minha poesia tende muito para o anedótico, e isso pode ser uma coisa que a enfraqueça, num certo sentido. E, por outro lado, eu acho que eu tive e aprendi com ele uma maneira, com a elipse dele, uma maneira de cavar certos buracos no anedótico. Quer dizer, de você confundir um pouco o leitor e extraí-lo um pouco da anedota com o tratamento elíptico, não é? E os buracos, vamos dizer assim, que esse tratamento pode criar dentro da anedota. E isso tem consequências no ritmo do poema e tem consequências no verso, que não que é um verso, que continua sendo um verso, não é uma fala, é um verso. É um verso. Ali tem um jogo rítmico e tem um trato da sonoridade, da prosódia e tudo mais, que tem muito a ver com o ritmo e com as lacunas que o Dalton foi me ensinando, o Nelson Rodrigues também, e uma aspiração à linguagem coloquial, que nos dois é muito acentuada, muito acentuada, né? Agora, eles têm em mim, eu acho que esse coloquial ele existe, mas é mais como um desejo do que propriamente com a capacidade que os dois têm, tanto Nelson quanto Dalton, que tem uma imaginação no nível da linguagem que é realmente convincente, muito mais do que em mim. Eu acho que, na minha escrita, o poema ele tende a ter no fundo, ele não tem uma variedade na língua.
Ele é sempre o mesmo, de certa forma, ele é sempre o mesmo. Ele não é imitativo, ele não tem a variedade da fala popular. Qualquer novela, hoje, tem. Você vê o ator, os atores brasileiros são estupendos. Às vezes, eu acabei de ouvir essa novela horrorosa, que é o Viva Jorge. No entanto, tem falas, às vezes, absolutamente extraordinárias, né? Como o ouvido, como eles pegam, não é? Sem falar os gestos, a linguagem da feminina, não é? É uma coisa extraordinária. Mas, enfim, tem essa coisa, eu aprendi realmente muito. E essa economia, quer dizer, no Dalton aí a prosa segue de um jeito que é diferente da poesia. Eu acho que tem muita coisa que não é dita no que eu escrevo. Não é? Quer dizer, tem um universo de informação e tem gente que não suporta isso. Eu já ouvi críticas, aliás, muito procedentes, dizendo, mas eu não posso julgar uma coisa que não está no poema. Você não traz isso para dentro do poema, por que você faz dessa forma? Está errado, isso não me toca, não existe. E eu acho que o universo hoje, você entra num elevador, você ouve um caco de conversa, aquilo tem uma sonoridade, uma repercussão que não precisa ser dito. Aquilo está implícito, quer dizer, tem um dado de elipse na fala contemporânea, né, dos locais e das coisas todas, que você vai ser reiterativo, você vai dizer coisas que para um bom ouvinte, são muito melhor ditas se não ditas. Né? E estão ali a nível concreto, não de mistério, não de coisa inefável. Mas você entende, quando não entende, você aceita aquilo como uma carga de significado poderosa. Né? Então, aí eu acho que a prosa, o Dalton ainda vai pelo caminho do entrecho. O Delson também. Né? Mas a poesia, aí eu acho que corta um pouco. Chico, quando começaram as coisas no microfone? Quando que isso, que você sentiu que tinha um veio ali, assim? É Paris, não? É em Paris? Bom, Paris ainda estava muito preso, queria ser um poeta mais, enfim, comportado, tinha os meus limites, né? Mas aí foi um convívio muito com o Cacaso, com o pessoal do Rio. O próprio Roberto tem um livro dele extraordinário, que é o livro de poemas dele, que é o Corações Veteranos, né, que você sente nos poemas, né, um tipo, e aqueles poemas são muito anteriores aos meus. Né, mas eu li na época do Mirante das Artes. Né, então aquilo me pegou. Já era Já era um pouco aquele tom da coisa dita, da coisa corrida. E eu também queria, enfim, continuar com a poesia e tudo mais, e não tinha concentração, estava tudo muito ruim, a vida muito atrapalhada, enfim, com essas coisas todas muito ameaçada também. Então eu não tinha, da coisa do poema curto e do poema ouvido, foi muito fruto da falta da vontade de escrever, mas sem ter o que escrever. Né? Então, uma certa falta de assunto que eu aí passei para o próximo. Falei, bom, então já que eu estou sem assunto, você, por favor, o que tem a dizer? Isso aí. Então, ainda de alguma maneira, mantendo esse negócio a ideia aí da prosa ou da narrativa, pensando nos livros, em 2 livros de vocês, seus parentes. Não, claro. Pensando nesse fio de prosa aí, o que possa haver de prosa, mas também não é isso que é importante. É só pensar uma coisa que a gente também conversou um pouco antes, a montagem dos livros, né? Porque em poemas, às vezes curtíssimos, como os seus, mesmo assim, quer dizer, estou pensando no Elefante particularmente, e você tinha dito também que, na verdade, acha que é importante publicar em revista, publicar antes, e que isso é uma experiência, depois você falará melhor, naturalmente, mas uma hora esses poemas chegam no livro e precisam ser organizados, e a impressão que eu tenho é que parece que eles nasceram para estar um do lado do outro daquele jeito. Né? No caso do Elefante, acho que
posso falar isso no Em Trânsito seguramente também, né? E no caso de alguns poemas que estão no Em Trânsito, como eu te disse há pouco, eu por acaso achei alguns deles publicados há muito tempo antes, às vezes quase 10 anos antes, e bastante modificados quando chegaram agora nesse livro, né? Então, queria saber se vocês poderiam falar, porque em alguns casos, em algumas partes desses livros, a sequência dos poemas, a conversa entre eles, mas digo assim, contiguamente, lado a lado, parece muito importante, né? Não, para mim eu tenho a impressão que sim, que os poemas fazem sentido, eles vão ganhando sentido conforme eles estão colocados. E o que eu sinto é que, não sei se o Chico é assim também ou não, mas você escreve e tem uma certa zona que você está cavocando, assim, sabe? Que não é tão aleatório assim. Às vezes até você escreve coisas muito diferentes ao mesmo tempo. Mas um livro, ele vai explorando uma certa zona sua, uma certa zona de atritos seu com o mundo. E eu sinto que o livro vai ficando pronto quando essa zona vai se desenhando. Vai ser furei aqui, furei ali e tal. Quer dizer, e chega um momento, em geral, que às vezes os poemas começam a sair mais aguados. Num livro, em geral, para mim, sempre tem aqueles poemas que puxaram o livro. São os poemas que deram arranques. Aqui tem coisa, daquele poema sai outro. Depois chega uma hora começa a sair meio aguado assim, o poema, sem tensão e tal. Então, aí eu acho que é hora de fechar essa experiência. Assim. Em geral, para mim, se associa muito. O livro fecha um núcleo. Assim. Agora, isso de ter mudado os poemas... Então, eu sinto que eu tenho dificuldade, às vezes, para fechar. Assim, eu convivo tanto com o livro, com o poema, com a prosa, que o momento de me separar é um pouco doloroso. E, às vezes, eu faço bobagem. Já percebi que nesse ficar muito tempo, às vezes, você também piora. Já me aconteceu de piorar, em vez de melhorar. Então, eu invejo e, de certo modo, me miro agora em saber, aquele que sabe romper o poema. Você fala, terminou, pá, tum. Me lembrando o clique do Cabral, né? Com o estojo, né? Fecha, né? Eu não confesso, estávamos até conversando isso antes, não é que eu me separo com uma certa... Eu sinto quando realmente não há mais nada, o que não garante que seja um bom poema, não é? Que aquele poema, mas ele deu o que tinha que dar. E quando ele escapole para o livro, isso sim acontece. Quando ele chega no livro e é um poema fraco, ele enfraquece o livro e ele é uma das partes que eu reconheço que o livro ali cai, perde atenção, né? E isso acontece, quer dizer, isso será a bobagem que às vezes você não escapa dela, né? No meu caso, pelo menos, eu tenho, todos os meus livros têm poemas que eu acho que diminui, que a atenção do livro diminui. Eu acho essa questão de publicar, para mim, ajudou muito. Quando eu tenho algo para publicar, que realmente eu acho, em geral, quando eu tenho convites, essa coisa toda, eu hesito e tudo mais, mas acabo me obrigando, vou lá nos arquivos e aí extraio sempre uma coisa ou outra, não é? E quando não tem a raspa do tacho, eu acabo... É mais um estímulo e, às vezes, até que ela produza alguma coisa de interessante. E quando sai, não é? Quando é publicado, o texto, não é? Pode alterar, pode sair no livro alterado, porque realmente tem um peso para mim, essa sensação que me dá o texto publicado em revista, ele... é uma espécie de prova prévia, uma coisa assim, e também, como núcleo, os poemas que eu escolho para a publicação, não é, quando são mais de enfim, eles, de certa maneira, às vezes, eles conseguem, eles encaminham núcleos que vão dar no livro. E aí já a questão da proximidade de um poema puxar o outro, o ritmo do livro, vai se desenhando aos poucos. Aí tem a questão do tempo também. Como eu publico pouco, né, em livro, esse desenho no tempo é uma coisa interessante.
que essas publicações parciais na revista vai desenhando o livro, não é? No correr do tempo, no fluxo do tempo. Esse aqui já é para ele decolar e fazer um grande final. Eu estava preparando o grande final para ele, não? Não, então vou só fazer aqui também, relendo aqui o Sol dos Cegos. Eu me deparei com um poema que eu poderia ter roubado tranquilamente para o Intrânsito. Assim, eu podia ter contrabandeado. Então, Noturno. Deixa eu ver, eu marquei aqui. Noturno, 268. Não, ele podia entrar tranquilamente em uma primeira parte do Intrânsito, que tem as cenas de cidade, tem os pedestres, os Noturno. A noite pulsa nos exaustores. Noturno. A noite pulsa nos exaustores. Um homem e uma mulher empilham caixas de papelão amarelo contra um muro. Onde a gente das cidades, suas faces, gestos e ritos? O grande exaustor da noite dissolveu os homens. Só resta o casal humilde que trabalha contra o muro. Podia ter entrado tranquilamente. Posso dar um troco? Lógico. Mas olha, eu também, viu? Eu gostaria de ver um que eu roubaria tranquilamente, não lá do Sol dos Cegos, mas roubaria pelo que eu gostaria até de fazer daqui para diante. Um poema seu que encontra é um diálogo entre o seu vira-lata e a minha saíra. Viu? E uma saíra. Vira-lata. Vira-lata. Passa a maior parte do dia no quintal, entre o corredor e a porta da cozinha. À noite, quando sai, leva debaixo do pelo a corrente de metal. Finge que não dói. Às vezes escapa pela porta entreaberta, mas sempre volta. Esfrega no chão o corpo diminuído e me olha fundo, mais fundo que um irmão. Beleza? Bom, o Saíra, a homenagem do Saíra ao vira-lata. O Saíra é um passarinho, né? Uma vez eu estava passando por debaixo da rodoviária, lá de Brasília, e aí eu estava ouvindo no rádio um desses programas à tarde, às 3 da tarde, o animador dizia assim, ô, fulano, eu vou te fazer uma entrevista. E pegou um popular daqueles, né, e falou assim, você sabe o que é um rinoceronte? Aí o sujeito disse assim, eu sei, é um bicho. Mas que tipo de bicho? Um passarinho. Esse é um poema inédito em livro, que eu publiquei numa revista. Quem diria,
Vocês ouvem aí de trás? Quem diria... É o microfone. Muito bem. Melhor. É bom, agora foi bom, porque para pegar ver, quem diria uma saíra amarela que mistura as cores de Braque e Matisse. Há dias bate com seu biquinho, diminutas, sonoras, pancadinhas, na janela ampla, iluminada do novo escritório. Ela parece me dizer, anda, muda logo para cá. Sai daquele quarto abafado, que não sei por que motivo, entre 4 paredes, nenhuma janela, você escolheu para trabalhar. Anda, sai lá de dentro. Vem cá fora, vem me ver. Olha, tem uma de vira-lata, já que você falou, eu queria então, o vira-lata responder, mas que é num outro registro, porque é um livro, não é para criança, mas é para leitores, e o entrecho é o seguinte, é um cachorro que chama Biruta, é um vira-lata, que desembarca no Rio de Janeiro no século XIX, muito feliz com a sua vida vira-latês, dorme no chão, anda, mas descobre que tem ali o pessoal da África, ali, os escravos, e ele descobre que tem vidas muito mais difíceis do que a dele. Né? E isso, de certo modo, começa a, como diria o Chico, a enjoá-lo, né? Ele vai ficando meio... Aí, num certo momento, ele diz, essa vida é uma arapuca. Né? Pensou consigo Biruta e foge um pouco para a Floresta da Tijuca. Então, no caminho, ele vai pensando o seguinte, o vira-lata. Né? No caminho, ouvindo os cantos das lavadeiras, Biruta se pôs a pensar em todas as espécies de cães de que já ouvira falar. Ele não era cão de guarda, não era cão pastor, não era cão de Madame Cruz Credo, nem São Bernardo Salvador, não era cão de cego, nem cão de trenó. Afinal de contas, quem era ele? Um cão e só? Nessa hora, coisa estranha, um longo uivo brotou pela primeira vez de suas entranhas. Não era dor nem tristeza, mas uma coisa diferente, um uivo sem direção. A verdade é que Biruta estava cansado de ser cão. Tinha vontade de fazer alguma coisa grande e desconhecida, como fugir para uma ilha, sustentar uma família ou lutar numa revolução. Mas como fazer isso se ele era apenas um andarilho sem profissão? Vou ler um para o Chico comentar, então. Metro nenhum. Os poemas próximos do fim chama Amor. Tanta solidão na entrega, tanto abandono. Trêmula aragem perante meu olhar duro. A palavra mais impura não dirá tudo. Doía na treva aquele ser puro a meu lado, impuro. Eu, ou o que me chame, estava ali. A rosa alegre dos ventos, que mar é este? Que céu, ao lado daquele ser disperso em tudo, seiva luminosa tão acima. Nenhuma lembrança fere ou diz aquilo que foi. É difícil, não é, comentar os poemas e é sempre uma... esse poema é engraçado porque, ele, de certa maneira, ele traz uma dualidade do encontro amoroso. Não é? Você há como tudo, não é, como tudo na vida, as relações, não é, das relações mais, qualquer relação, não é, a relação amorosa tem uma dimensão de domínio, de crueza, de feroz, às vezes. Não é? E, às vezes, no encontro amoroso, você tem a percepção
da sua natureza, da brutalidade que aquele ato, inclusive, pode envolver, não é? E através do outro, da percepção você falou, né, da vulnerabilidade, da fragilidade do humano, numa circunstância extrema como essa, não? Uma circunstância do encontro amoroso. E aquilo te acentua por contraste, o quanto que você está ali com uma postura, uma sensibilidade quase que feroz, de fome, de instinto, quase que invasiva, não é? E com isso você perde muito. Tem um outro plano que você está se vendo naquilo, não é? E você perde a sua individualidade. Você se pergunta, eu ou o que me chame? Não é? Quer dizer, você perde noção. Não é? E aí há uma transposição em que você cai no avesso disso, que é uma fusão, não apenas com o outro, mas com a imanência, essa coisa que tudo constitui uma coisa só. O mundo vira uma coisa única, uma coisa só. Não é? Você chega com a chave do outro, que é você mesmo também. Né? E aí tem a questão da lembrança também, que a lembrança já não... Você está lembrando quando você está fazendo o poema, mas ele não chega aquele nervo do momento em que aquilo se deu, aquela experiência se criou, né, se construiu. Um pouco assim, quer dizer, a interpretação... Então, se alguém... A gente podia... Ótimo. Vocês já entenderam, mas espera aí, vamos organizar só um pouquinho, desculpe. Como a gente está gravando, eu pediria que vocês, de fato, perguntassem no microfone, Roberto. Bicho, assim, ó, até 2000 eu achava que eu gostava de poesia, mas daí o elefante caiu na minha mão e eu descobri que aquela parada era o meu negócio. Então eu queria fazer esse relato. Em 2004, trabalhava na rodoviária de Porto Alegre, quando saiu outra poesia reunida. Eu me lembro do dia que eu botei as mãos, fui lá, paguei, comprei o livro na livraria, cheguei até a rodoviária de Porto Alegre com o teu lá assim e liguei para as minhas amigas para dizer que estava lendo um livro fantástico. E me lembro do ano passado, quando saiu Metro Nenhum, assim. Então, quer dizer, desde que eu conheci, a partir do Elefante em 2000, te conheci, minha vida mudou. E eu lembro de cada momento em que eu botei a mão no livro que tu estava lançando desde então, assim. Então, quer dizer, vai estar para sempre na minha memória. Eu vou te dizer, e daí tem o seguinte, eu tenho 2 pedidos e uma pergunta. Primeiro pedido, eu queria fazer o pedido para tu gravar os poemas na tua voz, num disco de vinil lindo para botar em casa, que nem o Drummond, o Goulart, porque é o seguinte, tu lê muito bem, é lindo te ouvir lendo os poemas, e a tua voz é tão jovem, tão, sabe, eu queria muito assim, ter isso na minha casa. Então eu queria pedir para a gente dar um jeito de gravar, vamos fazer aí, fazer umas gravações e lançar em vinil. Daí eu pensei o seguinte, e outra, eu queria fazer um outro pedido, não, vou fazer a pergunta, depois eu faço o último pedido. A pergunta é o seguinte, Sol dos Cegos, 68, lembrando agora, né, fazendo uma viagem até lá, se tu pudesse dizer para os jovens poetas que estão aqui nessa sala agora, o que tu diria para eles, assim, uma mensagem que tu desse para os jovens poetas aqui? E o último pedido, eu queria, depois que terminar toda essa função, tirar uma foto contigo, porque eu quero lembrar para sempre do meu rosto o dia que eu te conheci. Olha, só lembrando, hoje em dia as missas não são mais em latim, né? Antigamente seria sursum corda, corações ao alto. Né? O que você está dizendo é uma maravilha, é um prêmio,
uma coisa que me comove, enfim, me deixa na alegria, não é? Essa coisa, esse banho, só alegria sabe dar, esse sentimento de alegria, não é? E, pois não, farei tudo, disco de vinil, farei tudo. Não tem como, não é? É uma coisa extraordinária, não é? E muito obrigado, é uma coisa que eu atribuo à sua generosidade. Você é um homem que certamente tem um coração estupendo e uma mente que, enfim, só me traz, só me põe numa situação que eu te agradeço com o meu coração, viu? De coração. E, enfim, eu acho que a resposta era essa, não tinha, não é? E, mais uma vez, muito obrigado. E vou, depois a gente conversa, eu queria o seu, você passa aí o endereço que eu vou te mandar o salve. Eu vou te sim, é verdade, tinha alguma coisa que eu estava faltando. Bom, só me ocorre uma que é no contrário do que nós estamos falando, uma coisa que é uma coisa que nem é minha, foi o Dalton Trevisan, que foi aqui, que veio de repente, desceu, não é, que diz assim, tenham talento. Que é de uma maldade. O Nelson Rodrigues, é mais o Nelson Rodrigues, né? É o Nelson Rodrigues. Envelheçam. O outro já tem um talento. É isso. Mas... Mais perguntas ou pedidos modestos, por favor? Bom, então, queria agradecer mais uma vez a presença do Alberto Martins, Betito, a presença do Chico Alvim, a presença de vocês. Eu esqueci de falar no começo, mas isso aqui, esse evento também teve o auxílio luxuoso, como dizia Ori Barroso, da Mariana Cobucci, que está aqui, que é estagiária do Maria Antônia e ajudou a montar isso. E avisar vocês que, então, a gente está abrindo gloriosamente essa série hoje com o Chico Alvim e o Betito, mas será uma série mensal, se possível, com sempre autores convidados. Então, voltem sempre. Boa noite, obrigado.